E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Leonardo Vitor, de Sociologia. Vamos fazer aqui uma revisãozinha teórica para a prova de vocês que está chegando. O pessoal do convênio não pode parar de estudar. A gente já está há poucos meses aí da prova do Enem. Enfim, não sabemos, né, o que vai acontecer. Estamos aqui numa situação ainda de isolamento social, mas vamos manter o foco, né? A gente não pode parar de estudar agora nesse momento. A nossa concorrência está a todo vapor e temos a nossa atividade da escola, de sala de aula mesmo, para a conclusão do nosso ensino médio, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos fazer uma revisão do capítulo que vai cair na prova de vocês. É o capítulo que mais vai ser exigido para vocês. E lembrando que tem exercício, né, que já foi enviado para vocês em PDF. Daqui a pouco eu vou fazer o gabarito desse exercício, vou mandar para vocês o gabarito, o comentário, tudo direitinho. E depois também eu vou fazer a correção do livro, dos exercícios que estão no livro didático de vocês também, tá? Vamos lá, vamos começar aqui estabelecendo logo a diferença, né, de um assunto que nós já vimos em sala de aula, sobre sociologia política. Qual a diferença entre poder e dominação? Bem, eu extraí esses dois conceitos diretamente do livro, né, do Max Weber, que é Economia e Sociedade. Para Max Weber, o poder significa a probabilidade de impor a sua própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra toda a resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Então, eu peço para vocês agora pegar o livro didático de vocês. Na verdade, vamos pegar o nosso livro de atividades, que tem um resuminho, né, antes das questões. A gente fazer uma análise aqui interessante sobre o que o livro representa para nós nesse aspecto, né? Vamos deixar aí em cima, né, da mesinha para dar uma análise nisso. Então, mesmo contra a resistência de qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade, o poder, na verdade, ele surge como uma probabilidade que tem a ver com recursos. O indivíduo possui, por exemplo, vários recursos, que pode ser a inteligência, pode ser a força física, pode ser a tradição, né? A moralidade tradicional, e ele utiliza isso como um poder, como um recurso de poder para impor a sua vontade sobre a vontade do outro. E nesse sentido, isso acaba sendo um fundamento dessa probabilidade, né? Essa relação social, que acaba se fundando numa relação de poder, tem a ver com o estabelecimento de uma autoridade, tem a ver com a probabilidade do indivíduo exercer a sua vontade sobre a vontade do outro. Já a dominação, entendemos aqui por dominação um estado de coisas pelo qual uma vontade manifesta, mandato, ou do dominador ou dos dominadores, influi sobre os atos de outros, do dominado ou dos dominados, de tal modo que em um grau socialmente relevante esses atos ocorram como se os mesmos contra a máxima de sua conduta, o conteúdo do mandato, obediência. Então, a dominação já é quando o ato estabelecido pelo recurso de poder que o indivíduo possui já se torna algo assimilado, já se torna algo introjetado ao sentido, inclusive, do indivíduo que recebe essa autorização ter o controle legítimo, ter legitimidade de autoridade. Ou seja, quando nós obedecemos às leis de trânsito, no sentido dos sinais, por exemplo, a gente educa desde a infância, né, a reconhecer o valor que cada sinal de trânsito possui, verde, amarelo, vermelho, nós estamos legitimando o poder do Estado sobre nós. Então isso é uma espécie de dominação do Estado quando, no momento em que nós estamos atravessando a rua, nós observamos primeiramente o quê? O sinal de trânsito e não a capacidade que nós temos de atravessar em qualquer momento. Então, quando você para diante de um sinal, seja no carro como condutor, ou seja como pedestre, você está conferindo obediência. Então, existe uma dominação da burocracia, do Estado, das leis, da legislação de trânsito sobre nós. Como o Max Weber ele tenta organizar isso de uma maneira racional e científica para que essa atitude, para que essa visão sobre a política seja mais criteriosa no sentido metodológico da ciência. O Max Weber ele sente a necessidade de construir uma ciência política que dê conta de traduzir as relações sociais a partir da modernidade.
Então ele observa que era necessário agora nós termos uma nova visão, que não era mais filosófica, mas sim científica do poder e do Estado, né? E é para isso que serve a ciência política. Então, um dos primeiros elementos metodológicos, epistemológicos, vamos pensar assim, de conhecimento sobre a política de maneira científica tem a ver com a diferença entre poder e dominação. Lembrando que nem sempre quem tem recursos de poder pode legitimar a sua dominação. Por exemplo, nós vivemos num Estado democrático de direito, nós temos cidadãos que possuem a sua legitimidade baseada num direito civil, que é o direito de liberdade de ir e vir, que é o direito de expressão, liberdade de expressão, né, na internet, se expressar publicamente, enfim. Você tem vários direitos individuais que acabam sendo, muitas vezes, contrários a determinações do Estado. A gente pode, por exemplo, pensar na desobediência civil, que é quando uma lei, a gente diz assim no popular, né, ela não pega na sociedade. Durante muitos anos, a lei de trânsito obrigava os condutores a andarem com cinto de segurança, mas essa lei não pegava. Até a reformulação do novo Código Civil, que deu, na verdade, um novo caráter, né, para essa legislação, sendo mais democrática e definindo a partir daí direitos e deveres, ou seja, sendo mais adaptada à nossa realidade legítima, democrática, e a partir daí há uma série de conscientização na sociedade para que ela use o cinto de segurança. Agora, nós temos aí uma infração, para quem não usa o cinto de segurança, que é uma infração grave, né? Mas, enfim, esse é o tipo de exemplo de legitimação. Então, nem todo mundo que possui recursos de poder obrigatoriamente vai ter uma legitimação da sua autoridade, né? Vamos lá. Exemplos de recursos que fundamentam o poder. Então, depende muito da situação social, da história dessa situação social, né? Em cada momento da nossa história, nós tivemos uma estrutura social, estruturas sociais que vão utilizar recursos diferentes de poder para legitimar sua dominação. Por exemplo, se a gente for usar a Idade Média como referência, a Idade Média você tinha uma sociedade que era estruturada dentro de uma lógica própria de poder, né, de uma ordem específica, né, de poder, que tinha a ver com a honra, tinha a ver com o prestígio, né, da casa social, da família em que se tinha de origem, da hereditariedade desse prestígio, né, e também tinha a ver com a relação direta com o máximo do poder, né? Se você era membro de uma aristocracia, se você era da corte, da nobreza, você tinha um certo status social que conferia legitimação, ou seja, dominação para outros grupos sociais. Já no capitalismo, já na modernidade, nós temos outros elementos que estão, inclusive, demonstrados aí. Mas, de maneira geral, nós temos 3 elementos que acabam levando os indivíduos a fundamentarem seu poder, né? Prestígio, já falei, na Idade Média é um elemento. Nós temos a riqueza, que é hoje, né? E o conhecimento também, hoje, sendo a formadores aí de quem pode exercer um mandato, quem tem capacidade, ou probabilidade, melhor dizendo, de fundamentar o poder. E, portanto, de levar a uma maior legitimidade dentro da sociedade. Então, indivíduos que possuem prestígio. Hoje, o prestígio, você sabe que o prestígio não é mais conferido a título de nobreza hoje. O prestígio social tem muito mais a ver com a função social que cada indivíduo exerce. Por exemplo, uma sociedade como a nossa, dentro da nossa realidade social, da nossa situação, médicos, atualmente, estão com altíssimo prestígio social, né? Graças à nossa realidade, no momento que nós estamos passando, né? Uma pandemia mundial, então esses profissionais acabam sendo bastante prestigiados. Mas, de maneira geral, nós temos aí algumas profissões como advogados, juízes, políticos até, como ocupações de mais prestígio que outras, como, por exemplo, catadores de resíduos sólidos, né? Não são prestigiados na sociedade. Esse prestígio tem muito a ver com o recurso de poder que esse indivíduo carrega, que tem que estar, de certa forma, alinhado com os outros 2 elementos, que é o conhecimento e a riqueza. Então, por que a sociedade dá muito prestígio para médicos? Por quê? Porque a profissão médico é uma profissão de exercício de um conhecimento que nem todo mundo na sociedade possui. É restrito. É um conhecimento bastante aprofundado
sobre a natureza da saúde, né, humana, e confere, portanto, né, um nível maior de riqueza. Então, os médicos possuem esse prestígio e acabam, inclusive, influenciando, tendo uma relação de poder na sociedade de impor a sua noção, a sua verdade, né? Estamos aqui numa reclusão social graças exatamente a esse fundamento do poder da medicina, né, sobre a nossa própria condição de realidade. E isso acaba desembocando, né, nos tipos de dominação. Segundo Max Weber, é possível, a partir dessa estrutura, né, da fundamentação de poder, classificarmos 3 tipos de dominação que podem existir dependendo da situação e do contexto social que nós estamos vivendo. Esses 3 tipos de dominação, ou 3 tipos de legitimação do poder, né, também a gente pode pensar assim, elas podem ser divididas a partir do caráter racional, a partir do caráter tradicional ou do caráter carismático. O racional, como está escrito aí no nosso slide, baseia-se na crença da legitimidade das ordens estatuídas e o direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação. Ou seja, a dominação legal. Nós temos aí, por exemplo, a burocracia, como o símbolo máximo da legitimação de caráter racional dentro de uma realidade social como a nossa. Nós somos invadidos, engolidos pela burocracia, ela é irresistível à nossa vida social porque nós prezamos pela igualdade, né? A igualdade de estrutura que acaba levando a nossa possibilidade de nos movimentarmos dentro da relação de poder, isso acaba sendo irresistível. Porém, a burocracia ela tem uma forma de atuar sobre nós pela racionalidade dos fins e não pela racionalidade dos meios. A racionalidade dos fins ela acaba sendo mais executória do que a dos meios, que tem muito mais a ver com a relação política estabelecida da correlação de poderes, de forças, né, que cada indivíduo possui. Então, um mandato baseado no caráter racional, ele é muito presente em instituições burocráticas como a do Estado, por exemplo, instituições públicas, e que você tem que manter a ordem, estabelecer a partir daí uma impessoalidade e uma imparcialidade nos processos, sejam eles jurídicos ou burocráticos, nesse sentido de dar ordem ali ao processo. Então, um exemplo claro, você chega numa instituição pública, você recebe um canhoto, uma senha, todos ali estão com situações diferentes para resolver dentro de um banco, dentro de uma instituição pública de identificação, ou dentro de uma instituição de caráter como o Detran, por exemplo. Você tem vários indivíduos ali com várias situações diferentes para serem resolvidos. Cada um desses indivíduos possui um tipo de situação social, dentro da estrutura social diferente. Alguns são ricos, outros são pobres, outros são de classe média, alguns possuem importância política, outros não, né? Importância profissional, são médicos, outros são advogados, outros são professores, mas todos ali estão dentro da mesma ordenação burocrática, ou seja, todos ali estão com o canhoto na mão, esperando a senha, né, a sua vez, para entrar no guichê e pagar os seus débitos, né, ou resolver seus problemas burocráticos. A legitimação de caráter tradicional baseia-se na crença cotidiana da santidade das tradições vigentes, desde sempre, e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade, a dominação tradicional. Então nós temos aí, nesse sentido, a tradicionalidade, o império dos hábitos, o império das tradições, aquilo que é costumeiro e aquilo que acaba sendo, né, reproduzido, repetido redundantemente durante várias gerações. É hereditário, portanto, né, é automático. Não chega a ser irracional, porque trabalha com valores. Então, os valores, muitas vezes, eles possuem um sentido, eles possuem uma função. E a função é a manutenção daquela estrutura para que haja uma estabilidade. Entre a dominação racional e a tradicional, nós temos um certo grau de estabilidade. O Max Weber ele trabalha muito com isso. Ele diz que um tipo de dominação mais estável dentro da realidade que nós vivemos atualmente é a dominação racional. Por quê? Porque ela leva a um certo tipo de igualdade a partir do trabalho racional dos fins, né, da execução, que acaba levando a um certo tipo de comportamento entre aqueles que estão atuando nesses setores
de forma imparcial e impessoal, né? Então todos ali estão colocados na mesma condição. O caráter tradicional, ele é um caráter semi-estável. Por quê? Porque ele trabalha com a ordem, né? Ele legitima que a ordem hereditária precisa ser mantida. Então nós temos aí, mesmo que ela seja desigual, mas essa ordem ela é assimilada, ela é legítima até para aqueles que são vítimas da autoridade, do poder daqueles que querem a sua vontade ser estabelecida. Por exemplo, o exemplo clássico disso é a autoridade que existe dentro de casa, entre pais e filhos, né? Muitas vezes. Um pai exerce o seu poder, né, de domínio, não pelo caráter racional, mas sim pela tradição. Eu sou seu pai e acabou. Você não vai sair de casa, porque eu não quero. Tipo isso, para demonstrar a legitimidade de um poder tradicional, né? Então as famílias, elas representam muito isso. Na história da sociedade, nós tivemos esse caráter tradicional muito implementado durante a Idade Média, né, com a sociedade estamental. Você tem ali a relação senhor e servo, que não é uma relação baseada numa lógica racional, mas sim numa tradição que, inclusive, é legítima pela Igreja Católica, né? É legitimada por ela. E nós temos a legitimação do caráter carismático, baseada na veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por elas reveladas ou criadas. Dominação carismática. Então, o carisma, segundo Max Weber, inclusive, é algo que transcende a história humana, né? Os pioneiros, os primeiros líderes da história, eles carregam no seu comportamento um recurso que ele é meio que até sobrenatural em alguns aspectos, que tem a ver com carisma. Ninguém pode se autodeclarar carismático. As pessoas conferem carisma ao indivíduo que carrega esse nível sobrenatural e tem muito a ver com a fala, né, com o seu dom, né, de conquistar, o seu dom de convencimento, e tem muito a ver com seus atos heróicos, no caso, né, feitos heróicos. A liderança, ela se estabelece aí. Então nós temos, por exemplo, na dominação racional, a chefia, né, o cargo, né, a função. Nós temos aí, no caso tradicional, o estabelecimento da estrutura, né, hierárquica de uma sociedade, e nós temos no carisma a liderança, né? O indivíduo, ele é líder porque ele carrega, né, certos elementos, certos dons que conferem a ele, né, que dão a ele essa liderança, né? A sociedade, o grupo que lhe pertence, muitas vezes acaba deixando ele à frente de tal situação porque tem a crença de que ele pode resolver esses problemas. E aí, como exemplo mais factual do carisma, nós temos aí os profetas, os messias, historicamente referendados, como Jesus Cristo, Maomé, enfim, todos esses não carregavam nada, não tinham recursos de poder racional, não tinham de recursos de poder baseado na tradição, mas eles tinham um elemento que era fortíssimo, que era puro, inclusive, que era o carisma, né? Hoje em dia, o que acontece? Estamos vivendo um período de racionalização do mundo, né? A racionalidade dos fins está sobrepondo a dos meios. E o Max Weber ele tinha uma certa preocupação com isso. Por quê? Porque essa racionalidade dos fins, que é a burocracia, ela acaba atrapalhando a nossa relação política. Esses três tipos de dominação que é colocado aqui, eles existem, estão até hoje. Historicamente, existiam momentos em que a humanidade se dedicou piamente, né, de maneira mais extremada a certos tipos de dominação. Por exemplo, você tem na Idade Média a dominação tradicional sendo praticamente hegemônica em todos os aspectos da sociedade. Na Antiguidade, com os grandes impérios, né, você tinha o carisma, né, de um elemento. A ditadura romana, por exemplo, de Júlio César, né, você tinha os impérios macedônios. Esses líderes, eles eram heróis, eles eram vistos como pessoas que carregavam certo elemento sobrenatural, que aglomeravam-se as pessoas próximas desses indivíduos por causa desse tipo de carisma que eles possuíam. E hoje nós temos aí o domínio da razão, né, o domínio da racionalidade imperando em todos os aspectos. Nós temos a burocracia e nós temos a evolução da burocracia, daquilo que nós chamamos até de tecnocracia hoje, né? Que é o poder das máquinas, né? O poder da tecnologia, a dominação tecnológica sobre nós, né? Dentro dos processos. Isso aqui, por exemplo, essa aula aqui no computador que você está vendo é um elemento de dominação tecnocrata. Ou seja, eu estou dando uma explicação, uma aula, né? Intermediando aí entre nós uma tecnologia.
Porém, esses três tipos de dominação, eles estão presentes em todos os elementos, de maneira maior ou de maneira menor, dependendo do tipo, do momento, da situação que nós estamos vivendo. Então, o Max Weber, ele tinha uma grande preocupação com o momento de cume, de ápice da burocracia na modernidade, fazendo com que a instrumentalização dos outros tipos de dominação acabasse servindo de estratégia para que os indivíduos possam utilizar isso de maneira maquiavélica, vamos dizer assim, de maneira perversa. Ou que a própria burocracia tomasse de conta de todos os processos e acabasse fazendo com que a gente perdesse a nossa liberdade, né? Esse é um momento, inclusive, muito interessante para a gente rever esse conceito da burocratização, né, do mundo moderno. Um mundo cheio de câmeras, um mundo cheio de vigilância, né, as pessoas sejam controladas pelos algoritmos dos celulares, né, sendo controladas pelo GPS. Então, todo esse elemento da burocracia racional, ela serve com o propósito de dar organização à nossa realidade. Isso é irresistível para nós dentro de um mundo desigual como o nosso. Porém, ela leva consequentemente, é uma perda da liberdade, né? Há uma perda da possibilidade da gente negociar, da gente poder se reunificar enquanto sociedade e enquanto comunidade e poder novamente reacender em nós a humanidade, no sentido do carisma, né? Segundo Max Weber, o carisma é o tipo de dominação mais instável. Por quê? Porque o líder que tem carisma, ele nunca pode sair de próximo dos seus comandados, né? Esse que carrega a liderança, ele nunca pode abandonar os seus súditos, no caso, né? Os seus seguidores, né? Senão ele perde o risco de perder esse carisma. O carisma é quase irracional. Ele tem muito mais a ver com a crença afetiva que os seus seguidores têm no certo indivíduo do que no estabelecimento de um cargo, de uma função ou de uma determinada estrutura hereditária, né, tradicional. Vamos lá. Então vamos fazer agora um exercíciozinho aí para fechar. A concepção de Max Weber, a política é uma atividade geral do ser humano. A atividade política se desenvolve no interior de um território delimitado e a autoridade política reivindica o direito de domínio, ou seja, o direito de poder usar a força para se fazer obedecer. Se há obediência às ordens, ocorre uma situação de dominação. Então aqui o indivíduo já está dando o conceito do que é dominação e automaticamente dizendo que é poder. Poder é apenas a probabilidade do indivíduo poder utilizar esse recurso para fazer valer a sua vontade sobre a vontade do outro. E a obediência que ocorre quando esse recurso já foi utilizado representa a dominação. Sobre os tipos de dominação que representa a legitimidade mais coerente letra A. A dominação legal racional é a mais impessoal, pois se baseia na aplicação de regras gerais aos casos particulares. Letra B. O patrimonialismo é o tipo mais característico de dominação legal racional. Letra C. A forma mais típica de dominação tradicional é a burocracia. Letra D. A dominação carismática constitui um tipo bastante comum de poderio, na medida em que se baseia na crença em qualidades pessoais corriqueiras. Letra E. A dominação tradicional apresenta autoridade patriarcal, assim como a de líderes religiosos, como messias e profetas. Então, a resposta correta a essa questão, tá, gente? É a letra A. A letra A, que fala exatamente o que ocorre na dominação racional legal. Ou seja, a aplicação de regras gerais, no caso seria a burocracia, né? A impessoalidade e a imparcialidade a todos os casos particulares. A letra B está errada e o distrator aí é o patrimonialismo, né? Não é o tipo mais característico. Patrimonialismo, na verdade, ele é muito presente quando há certo tipo de tomada do poder público por indivíduos que utilizam a sua própria regulação, a sua própria maneira de visão do poder. É quando a burocracia ela é usada a favor do interesse de uma minoria, ou de um grupo, de uma família, ou de um indivíduo. Ele torna isso o Estado patrimonialista. A burocracia ainda existe, ela não perde o seu poder, só que ela é usurpada, ela é sequestrada como recurso de poder de um indivíduo, apenas. Então, no Brasil, a corrupção ela pode simbolicamente estar representada pelo patrimonialismo de Estado, ou seja, quando indivíduos utilizam do poder público e da burocracia para se favorecer a partir
das leis, né? Então, não existe regras gerais no patrimonialismo. O patrimonialismo, então, ele acaba usando algumas exceções dessas regras gerais para beneficiar certos indivíduos em relação ao resto da população. A letra C está errada, que diz assim: a forma mais típica de dominação tradicional é a burocracia. A palavra burocracia é o distrator, porque não confere aí a dominação tradicional, mas sim a dominação racional legal. Letra D. A dominação carismática constitui um tipo bastante comum de poderio? Não, não é comum. À medida que se baseia na crença de qualidades pessoais corriqueiras. Não, não são qualidades pessoais corriqueiras, mas são extraordinárias. São qualidades pessoais extraordinárias, que têm a ver com liderança, com heroísmo, com a palavra, né, com o dom de convencimento que nem todos os indivíduos possuem, né? Letra E. A dominação tradicional representa a autoridade patriarcal, assim como a de líderes religiosos. Não, líderes religiosos como messias e profetas estão mais associados à dominação carismática do que à dominação tradicional. Por quê? Porque líderes religiosos e messias e profetas utilizam das suas qualidades pessoais extraordinárias, que não são corriqueiras, portanto, né, para fazer o convencimento, para convencer a população e fazer com que ela obedeça, né, a sua palavra. Vamos lá. Max Weber frequentemente utilizou a imagem da máquina na análise da natureza da organização burocrática. Tal como uma máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para a execução de tarefas específicas. O membro de uma burocracia é apenas uma peça de um mecanismo móvel que lhe prescreve uma questão, uma marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a máquina, poderia ser posta a serviço de muitas questões diferentes, mas ainda uma organização burocrática funciona tão eficientemente ao ponto de seus membros serem desumanizados. A burocracia desenvolvida mais perfeitamente, mais completamente, tem sucesso em eliminar as atribuições dos funcionários, amor, ódio, de todos os elementos puramente pessoais, irracionais e emocionais, que escapem ao cálculo. O avanço da burocracia aprisionava as pessoas na Guerose de Roguet, a jaula de ferro, a divisão especializada do trabalho, na qual dependia a administração da ordem social e econômica moderna. Aqui tem um texto do Anthony Giddens falando sobre essa percepção do Max Weber sobre a realidade contemporânea em que ele atentava para a difusão dessa burocracia em todos os aspectos da vida humana. A burocracia, ela surge como uma necessidade de organizar a empresa capitalista e o Estado moderno. Mas a partir daí, existe uma necessidade de transmitir esses elementos, esses valores burocráticos para vários setores da sociedade. E essa invasão da burocracia acaba fazendo com que os indivíduos percam a sua liberdade, inclusive de organizar a sua própria relação social, né? Então hoje, por exemplo, estamos vivendo num isolamento social profundo. Esse isolamento social, ele também se reverte dentro das nossas próprias relações sociais dentro de casa, né, com os familiares. Cada um no seu quarto, no seu canto. Isso representa uma burocratização da vida afetiva. Então, os outros tipos de dominação, a tradição e o carisma, eles acabam sendo sequestrados pela burocracia, sendo utilizados de maneira instrumental para que os indivíduos possam, à medida do possível, em cada situação, poderem utilizar desses recursos da dominação tradicional, da dominação carismática, para se valer sobrepostamente, né, aos indivíduos. Então não existe mais nenhum carisma puro e nenhuma tradição que seja pura, porque todas as dois elementos de dominação foram instrumentalizados pela racionalidade burocrática. Então o que acontece hoje, né, por exemplo, políticos que não carregam carisma, que não são autênticos, né, na sua construção identitária, não carregam, portanto, um carisma, né, não são carismáticos, eles podem contratar uma agência de publicidade, uma agência de moda e poderem modificar totalmente a sua imagem, né, modificando também o seu discurso, né. Nós temos aí as pessoas que trabalham diretamente com os políticos, né, os marqueteiros políticos, né, que fazem toda essa instrumentalização do carisma para que um indivíduo que é um indivíduo humilde, simples, se torne
um indivíduo extremamente famoso e carismático, né? Isso acontece também com os artistas na televisão, né? Com atores, novelas, enfim. Essa construção instrumental ela tem a ver com a ciência, né? A ciência tomando conta, criando métodos, né, de relacionamentos. Temos aí os coachings, né, dando dicas, né, na internet, várias pessoas criando manuais, né, de vida, de bem viver, tal. Isso tudo representa o que o Max está dizendo, ou seja, a usurpação do carisma e da tradição sendo utilizadas instrumentalmente pela burocratização do mundo. Isso acaba fazendo com que o indivíduo perca a sua noção de controle de si e sendo cada vez mais entregando, né, a sua liberdade à própria burocracia. Isso coloca, inclusive, uma situação interessante que a filosofia até hoje discute se nós somos realmente livres ou não. Porque quando se fala de liberalismo, por exemplo, a gente percebe que dentro dessa burocratização do mundo, essa jaula de ferro que ele chama no texto, né? Essa jaula de ferro que nos aprisiona dentro de métodos, de ordens, né? De possibilidades de procurar sempre, né? Ordenar nossa vida a partir de métodos, ela acaba fazendo com que a gente perca o sentimento que também nos humaniza, né? Que é o sentimento de existência, de sentimento, como o amor, né? A amizade. Então nós temos aí um mundo cada vez mais burocratizado. Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max Weber, é correto afirmar que, letra A burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho, somente quando é aplicado em poucas questões específicas. Não. Tá errado. A letra A, por quê? Porque a burocracia ela só é um sistema eficiente quando ela é aplicada em todo o sistema de trabalho, né? Quando toda a produção do trabalho ela é regulada de a maneira de dar ordem e processo, né? A administração, por exemplo, é uma área profissional que negocia muito, que trabalha muito com esse aspecto da burocracia. Até para desburocratizar, né, um sistema, muitas das vezes, né? Ela trabalha com o método científico para facilitar as relações sociais, né? Letra B. A burocracia consiste num sistema de divisão especializada do trabalho que busca a eficiência a partir de atribuições impessoais, racionais e calculadas impostas aos seus funcionários. Exatamente, é a letra B, gente. Essa é a resposta correta. A letra C, por que está errada? Os funcionários burocráticos podem se expressar livremente? Não, pode se expressar livremente. Letra D. A burocracia é um sistema arcaico? Não é arcaico, é moderno, contemporâneo. Letra E. Nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada? Não. É a letra B aí, tá, gente? Então vamos encerrar. Quero agradecer a todos aí. A prova de vocês estará particular.